Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 127, no versículo 1. Vou ler primeiro esse versículo. Nós vamos falar hoje sobre família. E o tema que eu coloquei nessa palavra é rompendo com as tradições de família. E eu queria ler primeiro o Salmo 127, versículo 1, porque ele fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Falar de família é sempre algo muito bom e muito desafiador, porque todos nós temos famílias, né? E eu queria iniciar nessa noite falando que todas as famílias enfrentam dificuldades e adversidades. Todas as famílias passam, em algum tempo, em alguma época, por alguma crise ou uma luta. Em todas as famílias, às vezes, nós vivemos algum tipo de adversidade. Mas o que vai fazer a diferença quando nós enfrentamos a adversidade, quando nós passamos por uma crise, é quem é o construtor dessa obra. Quem é o construtor desta casa? Porque nós, quando nos casamos e formamos uma família, nós estamos iniciando uma obra. Nós começamos uma obra. E essa obra vai sendo construída todos os dias. E aí vem os filhos vão, e os filhos se casam. E eu queria falar para você que os nossos filhos não são extensão da nossa obra, não. Eles vão construir a obra deles, a família deles. Então, eles também precisam ter esse construtor, porque senão como vai ser essa obra? Como vai ser essa casa? Como vai ser essa família? Então, toda família, seja que já casou os filhos, como é o meu caso com o pastor Sebastião, seja quem está iniciando agora, toda família é uma obra, é uma casa. E quem precisa edificar esta casa, quem precisa ser o construtor é Jesus. Sabe por quê? Ele cria o bem. Ele liberta, Ele restaura, é Ele que cria um milagre no meio da família. Eu fui procurar na Bíblia e tem vários milagres que Jesus operou, e a maioria dos milagres que Jesus operou foi na família. Nós vemos a libertação da filha da mulher Cirofenícia. Ela foi buscar libertação para a filha, para alguém da família dela. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, as irmãs estavam lá chorando. Jesus foi lá naquela família fazer um milagre. Nós vemos também que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Então, a maior preocupação de Jesus é com a família. Porque a família é algo que Deus criou. Deus criou a família para ser uma família funcional, para funcionar de acordo com os propósitos dele. Mas, infelizmente, as famílias se tornaram disfuncionais. Elas fugiram fora do propósito, da vontade, daquilo para o qual Deus criou. E eu queria falar para você nessa noite, que muitas vezes, quando nós iniciamos a nossa obra, a nossa família, nós podemos cometer algumas falhas nessa construção, quando Jesus não é o construtor. Quando não é Ele que começa a fazer toda a base, todo o alicerce, tudo aquilo para poder dar força e sustentabilidade para que a nossa família possa permanecer de pé, mesmo enfrentando dificuldades e adversidades. Porque se eu perguntar aqui, quem nunca passou uma adversidade, uma dificuldade na sua família? Eu acho que ninguém pode levantar a mão. Quem nunca viveu na sua família um momento de crise, um momento de luta, mas venceu, porque o construtor é Jesus. Porque o construtor da minha e da sua casa é Jesus. Então, o nosso alicerce, a nossa base está fundada, bem fundamentada no Senhor. E aí é por isso que podem vir os ventos, as tempestades, as adversidades, as dificuldades, mas a nossa casa permanece inabalável, que é a nossa família. E hoje nós vemos
que a área mais afetada são as famílias. A maior preocupação, eu penso assim, que o que mais o inferno quer fazer é destruir as famílias. Porque destruindo um casamento, destruindo uma família, é um efeito dominó. Atinge os pais, se separam, vai cada um viver a sua vida, mas é um efeito dominó, porque é uma decisão da família, dos pais, mas os filhos sofrem as consequências, não tem como não sofrerem. E aí o que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite, é que muitas vezes, nessa obra, nessa casa que nós iniciamos, que se chama família, nós às vezes trazemos algumas coisas de origem da nossa família. E é por isso que eu coloquei esse tema, rompendo com as tradições de família. E eu queria nessa noite dar um exemplo de uma mulher que ela não rompeu com as tradições da família dela. E isso trouxe para dentro da construção dela, isso trouxe para a casa dela, e especificamente para a vida dela, morte. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 31, no versículo 16. Diz assim, amém? Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então Jacó se levantou e pôs seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. Levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Havendo Labão saído a tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai possuía. Agora, vamos para o versículo 30. E agora, se te querias ir embora, porque tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste meus deuses? Então respondeu Jacó a Labão, porque temia, pois dizia comigo mesmo, que tu arrebatarias tuas filhas. Com quem achares teus deuses, que esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Léia e na tenda de ambas as servas, e não os achou. Saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. Mas Raquel tinha tomado os ídolos, os colocado na albarda de um camelo e se sentado sobre eles, de modo que Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Ela disse a seu pai, não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, pois não posso me levantar diante da tua face. Tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. O que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite é que Raquel, quem não lembra de Raquel, né? Aquela mulher a qual Jacó trabalhou 7 anos para poder se casar com ela, e casou com a irmã, que foi a Léia, e aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder se casar com Raquel. É dessa mulher que eu queria falar nessa noite. Raquel, quando Jacó resolveu se separar de Labão, sair e ir embora, Raquel não quis deixar para trás os ídolos do seu pai. E ela furtou os ídolos do seu pai, Labão. E nós lemos aqui na história que Labão foi atrás de Jacó e ele acusou Jacó. Por que você fugiu sem eu poder me despedir das minhas filhas? E por que ainda roubou os meus ídolos? E aí Jacó lança uma sentença. Jacó lança uma maldição, mas ele não sabia que os ídolos estavam com Raquel. Labão procurou os ídolos em todas as tendas e não encontrou. A história fala que Raquel os escondeu
e assentou em cima sobre o animal. Então seu pai não descobriu que os ídolos estavam com ela. O que eu queria falar nessa noite é que Raquel, ela não quis abrir mão da tradição dos ídolos familiares que ela estava acostumada. Eu esqueci de falar para vocês o que é tradição. A gente sabe, né? Todo mundo sabe o que é tradição. Mas o dicionário fala que tradição é o ato ou efeito de transmitir ou entregar. É transferência de usos e costumes que vai passando de geração em geração. Então Raquel, ela aceitou ir embora, mas ela furtou os ídolos do seu pai. Ela levou aqueles ídolos com ela. E aqueles ídolos, eles tinham assim uma forma humana. Eu fiquei pensando assim, devia ser tipo uma carranca, vamos pensar assim, né? Eles tinham uma forma humana. E Raquel já estava familiarizada com aqueles ídolos. Aquilo não a assustava, aquilo não a incomodava. Para nós que não temos costumes, né, de ter imagens, coisas assim, figuras estranhas, nos choca. Mas Raquel estava familiarizada. E o nome desses ídolos são terafins, se chamam terafins. Eram estatuetas com formas humanas. E Raquel já estava familiarizada com essas estatuetas desde criança. Então, para ela, era uma coisa normal. Para ela, era uma coisa que não assustava, não chocava. Então, ela furtou aqueles ídolos do pai dela. Só que, na tradição, quando o pai estava quase morrendo, ele transferia esses ídolos para o filho que ele escolhesse. Ele escolhia um filho e entregava esses ídolos. E isso representava o quê? Representava que para quem ele passasse, ele estava passando a autoridade de comandar a família. E para quem ele passasse também, ele estava entregando toda a riqueza da família. Então Raquel, ela não quis abrir mão da riqueza, ela não quis abrir mão da idolatria, e ela levou aquilo para dentro da casa dela. Ela trouxe aquilo para o meio da família dela. E eu imagino que Labão procurou, não achou, foi embora. E o tempo passou e Raquel, ela engravidou. Ela veio a engravidar e ela teve um parto muito difícil. No versículo 32, nós lemos aí, Gênesis 31, 32. Foi quando Labão foi procurar os ídolos, não achou. Primeiro ele acusou Labão, ele acusou Jacó, e Jacó lançou uma maldição. Jacó falou: toma-o para ti, com quem achares teus deuses, que esse não viva. Só que Jacó não sabia que os ídolos estavam com Raquel, que era a mulher que ele amava. Foi a mulher pela qual ele trabalhou 14 anos para poder ter essa mulher, né? E aí, nesse contexto, o que acontece? Raquel fica grávida. No capítulo 35, no versículo 16, fala assim: depois partiram de Betel. Havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E Raquel teve um filho, cujo parto lhe foi muito penoso. Aconteceu que, em meio ao trabalho de parto, disse-lhe a parteira: não temas, porque também este filho terás. Aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou de Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. O que eu quero falar nessa noite, irmãos, é que esses ídolos na vida de Raquel foram sentença de morte. Ela não quis romper com a tradição. Ela não quis deixar para trás a idolatria. Ela não quis deixar para trás aquelas imagens que eram estatuetas que tinham formas humanas. Ela não quis deixar para trás a riqueza que a família dela
possuía. Ela não quis romper com a tradição. E isso trouxe morte para a vida de Raquel. Ela morreu precoce. Ela teve José, e quando ela foi ter esse outro filho, quando o filho foi nascer, a parteira, quem estava fazendo o parto, falou que ela iria morrer, e ela colocou o nome de Benoni. Sabe o que quer dizer Benoni? Filho da minha dor. Só que quando Jacó percebeu e entendeu que a morte na vida de Raquel era sentença de maldição por ela ter trazido os ídolos, ele deve ter lembrado: eu falei que com quem tivesse os ídolos ia morrer. Eu falei, e era Raquel. Depois eu creio que ele descobriu, e era Raquel. Quando ele viu Raquel quase morrendo, dá o nome para o filho de Benoni, que quer dizer filho da dor, ele na mesma hora falou: não vai chamar Benoni, vai chamar Benjamim, que quer dizer filho da minha alegria. Ele mudou. Ele não aceitou aquela sentença de morte que estava sobre a vida de Raquel, perpetuar na vida do seu filho, porque era uma maldição. Jacó teve esse discernimento: Raquel está morrendo porque não rompeu com a tradição de família. E o Espírito Santo falou ao meu coração: quantos de nós estamos vivendo morte, maldição na nossa família, porque não rompemos com a idolatria, não rompemos com as tradições de família. No caso de Raquel, ela trouxe ídolos. Mas quantos de nós trazemos outras coisas que são tradicionais na nossa família, mas nos são tão familiar que nós nem percebemos? Às vezes, uma mentira. Às vezes nós somos criados numa casa, numa família, onde mentir é normal. E aí nós nos casamos, começamos a nossa construção, até chamamos o Senhor para edificar, para ser o que vai construir a base da nossa casa, mas trazemos também a mentira. Trazemos também o engano, porque nos é comum. O Espírito Santo falou ao meu coração: quantas pessoas trazem a tradição para dentro da sua casa, porque estão acostumadas, familiarizadas, desde criança. Viram sempre o pai trair a mãe trair o pai. Então o adultério é uma coisa normal. Não assusta, não é uma coisa feia, é normal, porque desde criança conviveu com o adultério, desde criança conviveu com a mentira, desde criança conviveu com o egoísmo, com o orgulho, com a soberba, com a vaidade. E aí nós não queremos romper com as tradições. Só que nós lemos aqui: tradição é algo que é passado de geração em geração. Jacó teve essa visão. E conseguiu quebrar na vida do seu filho uma maldição que ia se eternizar, ia perpetuar na vida de Benjamim, porque a própria mãe colocou o nome, queria que se chamasse Benoni, filho da minha dor. Nós que somos mães, pais, que palavras têm saído dos nossos lábios sobre a vida dos nossos filhos? Qual nome nós temos dado para os nossos filhos? Às vezes nós queremos até homenagear alguém, um jogador de futebol, alguém, e colocamos um nome, e nem sabemos o que esse nome representa, quem é essa pessoa, qual a vida dessa pessoa. É claro que nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Não só o nome,
mas o que tem saído da nossa boca sobre a vida dos nossos filhos. Raquel, infelizmente, colocou o nome de filho da minha dor. Será que nós temos um filho, uma filha, que nós olhamos e nos remete à dor, à tristeza, à angústia, porque talvez de um casamento que não deu certo, talvez de um marido que te abandonou, de uma esposa que te abandonou, e hoje você não consegue amar esse filho, essa filha, porque ele é o filho da sua dor? Qual é a tradição que você trouxe da sua família, que você ainda não conseguiu romper, porque para você é normal, para você é natural, talvez você tenha sido criado num lar de briga, de espancamento, de quebradeira, e aí você casou e hoje na sua casa, na sua construção, na sua nova construção, você trouxe essa tradição, porque você está acostumado. Se falar alguma coisa, você já parte para a briga, já quebra, já amassa, joga no chão, bate a porta. Talvez seja uma tradição de família. Talvez seja a mesma coisa que aconteceu com Raquel, porque lhe era comum. Desde criança ela convivia com aquelas estatuetas. Então era normal para ela. Talvez o que você está vivendo hoje na sua casa, na sua família, você ainda não parou para pensar que é algo que você já viveu com seus pais. É algo que você já viu acontecer na vida dos seus antepassados. Mas quando Jacó quebrou essa maldição na vida de Benjamim, porque ele sabia que os ídolos eram uma sentença de morte na vida de Raquel. Mas ele não aceitou ser uma sentença de morte na vida de Benjamim. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Seja qual for o pecado tradicional da minha e da sua família, seja ele adultério, seja ele mentira, seja ele roubo, seja ele prostituição, seja ele miséria, seja ele pobreza, seja qual for o pecado tradicional, ele não vai ser sentença na minha e na sua vida, porque nós vamos fazer como Jacó, nós vamos quebrar toda sentença de maldição, de tradições familiares na nossa casa, na nossa família. Nós podemos, pelo poder da palavra de Deus. E essa responsabilidade é minha e sua, sabe por quê? Porque a graça de Deus foi revelada a nós. Nós recebemos a graça de Deus. Talvez o meu pai, o seu avô, não conheceram, não tiveram acesso à graça que nos é revelada hoje. E por isso, viveram uma vida tão miserável, no pecado, na idolatria, convivendo lá com as carrancas, com as estatuetas e achando tudo normal, aceitando viver uma vida miserável. Mas Deus não tem isso para mim nem para você, nem para a nossa família, nem para os nossos filhos. O Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração nessa tarde. O que foi sentença de maldição na vida dos meus antepassados, na vida dos meus pais, não vai perpetuar na minha vida, nem na minha geração, e nem na sua. Não vai eternizar na sua vida, não vai eternizar na sua família, na vida dos seus filhos, porque essa noite é uma noite de libertação. O Espírito Santo está neste lugar, os anjos do Senhor estão neste lugar, e eles têm toda a liberdade para quebrar, para desfazer todo laço, toda cadeia, toda tradição de maldição familiar na minha e na sua vida. E olha que coisa maravilhosa, depois que Jacó, ele quebrou essa sentença de morte na vida de Benjamim, olha quem foram os descendentes de Benjamim.
o rei Saul, a rainha Esther e Paulo de Tarso. Olha que coisa maravilhosa. É esse Deus que nós servimos. E sabe o que o Espírito Santo ministra ao meu coração? Que a minha e a sua geração vai ser poderosa nessa terra. Vai ser geração de reis, de rainhas, de príncipes, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Se nós rompermos com as tradições, se nós não repetirmos os mesmos erros que os nossos pais cometeram. Porque muitas vezes nós até sofremos consequência. Eu coloquei aqui, tem muitos filhos que estão sofrendo consequência do pecado dos pais. Mas pastor, a gente paga pelo pecado. Não, mas a gente sofre consequência. A gente às vezes colhe o que sobrou. E tem muita gente colhendo a sobra do pai e da mãe. De um plantio tenebroso, de um plantio de pecado, de um plantio de miséria. Mas o Espírito Santo ministrou meu coração. Você não vai continuar colhendo as sobras da sua família, dos seus antepassados. Só se você quiser. Porque o Deus que liberta, o construtor, o que edifica a minha, a sua família, Ele está neste lugar. E onde Ele entra, onde Ele chega, nada fica da mesma forma. Ele tira o homem do lixo e faz assentar no meio de príncipes. Deus livrou Benjamim de uma tragédia, de uma sentença de morte, e fez da descendência dele ter rei, ter rainha, ter Paulo de Tarso. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua família. Mas para isso nós precisamos romper definitivamente com as tradições. Mas romper com as tradições não é cortar o vínculo com a sua família, não, tá? Lá em Gênesis 12, versículo 1, Deus falou para Abraão: sai da tua parentela. Sair da parentela não é cortar o vínculo. Continua sendo seu pai, continua sendo sua mãe, continua sendo sua família. É sair debaixo da influência. É não mais ser influenciado por esse pecado. É não estar mais debaixo da influência dessa tradição de maldição que possa estar sobre a mim e sobre a sua família. Existem maldições familiares de divórcio, de separação. Todo mundo na família separa. Existem maldições de morte precoce, como foi a de Raquel. Algumas mulheres de uma determinada família chegam numa certa idade, todo mundo morre naquela idade. Isso é maldição. E Deus quebra maldições. Ele levou sobre ele todas as maldições. Se você identificar aí que existem coisas, eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Coisas que talvez na sua família se repetem. E está acontecendo na sua. Você está vendo acontecer na sua casa, você está vendo acontecer na sua família. Faça como Jacó, acabou. Até aqui, agora acabou. Na vida dos meus filhos, na minha vida, não vai ter sentença de morte e nem de maldição. A maldição não vai ser eternizada. Porque até aqui, os meus antepassados podiam não ter tido a revelação da graça, mas hoje eu tenho. E eu sei que a graça, eu sei que quando Jesus foi morto lá naquela cruz, foi para levar sobre ele todas as maldições. Então eu não posso mais trazer para minha casa, para minha família, aceitar na vida dos meus filhos, eternizar maldições familiares, que vão se perpetuando, que vai passando de geração em geração. Eu me lembro certa vez, quando nós trabalhávamos aqui com o pastor Daniel, né, que era o pastor de libertação. Um dia ele contou para mim e para o pastor Sebastião que ele tem, né, muito conhecimento na área de libertação. E ele disse que estava ministrando na vida de uma pessoa e o demônio manifestou. E ele falou o sobrenome daquela família. Eu vou dar um exemplo. Eu sou o Zé Pilintra de Almeida.
Era o demônio da bebida que estava naquela família Almeida. E ele ia passando de geração em geração, de geração em geração. O avô morreu, bebia, ele passou para o filho. Aí o filho bebia, morreu, ele passou para o neto. E aí ele foi passando de geração em geração, se eternizando naquela geração. Qual é o espírito familiar que você identifica na sua família? Você sabe. Eu sei da minha. O Senhor já me mostrou. E eu guerreio, eu luto, e eu falo. Na minha geração você não vai perpetuar. Você perpetuou na vida dos antepassados. Mas na minha, daqui para frente, você não vai perpetuar. Porque a minha construção, quem está edificando, desde o alicerce, é o Senhor. E Ele é o construtor. A Bíblia fala que em vão trabalham os que edificam, se não for Ele a edificar. E aí agora eu quero dar para você um exemplo já de uma que rompeu com a tradição. Olha que coisa maravilhosa. Está lá em Ruth, você não precisa abrir não, até porque ele é um livro tão pequenininho, difícil de achar, que eu já deixei até marcado. Diz assim, Ruth, porém, respondeu, não me instes a te abandonar e deixar de te seguir, porque aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei. Teu povo é meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Quem não conhece a história de Ruth, né? Ruth, nora de Noemi. Noemi ficou viúva, perdeu os filhos, e as suas noras eram moabitas, eram estrangeiras, e Noemi despediu as suas noras. Falou, voltem para a parentela de vocês, porque eu não tenho mais filho, eu sou velha, mesmo se eu vier a casar novamente, não vou gerar, não vou mais ter filhos. E era uma tradição de a pessoa podia se casar com um irmão ou algum parente próximo para dar sequência à família. E aí uma das noras de Noemi resolveu ir embora. Mas Ruth falou isso aqui, que é um versículo lindo, maravilhoso, que muita gente coloca até no convite de casamento, né? Teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, onde tu fores eu irei, onde você... E aí, nós vemos aqui que Ruth, ela rompeu com as tradições, ela rompeu com os costumes do seu povo, ela deixou para trás os laços, ela deixou para trás os deuses, para servir um Deus verdadeiro. E pasmem-se, mas sabe quem apresentou esse Deus para ela? Alguém que todo mundo insiste em falar mal, que é a sogra. Todo mundo gosta de falar mal da sogra, gente. Sogra é uma bênção, né? A gente só entende isso quando a gente é sogra. E aí eu li aqui e falei, quem apresentou esse Deus para Ruth? Foi a sogra, foi Noemi. Pode vir coisa boa da sogra, sim, gente. Ela já deu o filho, já deu a filha, não é coisa boa? É coisa boa. O que vier depois disso é lucro. Se a gente pensar assim, ninguém vai ter problema com a sogra. Tudo que vier depois que ela te deu o filho e a filha é lucro na sua vida. Amém? Então, Ruth é um exemplo de uma mulher que abandonou, olha que diferença de Raquel. Ela abandonou tudo que ela aprendeu desde a infância. Os deuses, as tradições, ela deixou tudo. E falou assim, eu quero seguir e servir esse Deus. E olha, gente, que a mulher estava pobre, a mulher não tinha nada para oferecer para ela. Ruth era muito decidida mesmo. E aí o que acontece na vida de Ruth? Ela mudou a história da geração dela. Apareceu um resgatador, um remidor, um parente próximo, que era até bem distante, né? Que foi Boaz, se casou com Ruth, honrou Ruth. Ruth cuidou de Noemi, que estava pobre, não tinha nada. E Ruth veio a ser mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Deus faz na geração daquele que rompe com as tradições. Na geração daquele que corta o laço com o pecado,
com a idolatria, com a mentira, com o adultério. Pode ter pessoa que ficou rico porque falou mentira a vida inteira. Seja ousado, passa a falar a verdade a partir de hoje, e Deus vai mudar a história da sua geração. Não pense, mas agora eu vou ficar pobre se eu começar a falar a verdade. É melhor uma mão cheia com descanso, já diz lá em Provérbios, do que ambas as mãos cheias com aflição de espírito. É melhor deitar e dormir em paz, do que não ter paz para dormir. Então Ruth, ela mudou a história da sua geração. Ela escreveu uma história diferente para a geração dela. O que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua família é o que ele fez na vida de Ruth, é o que ele fez na vida de Benjamim. Deus quer levantar, a partir de nós, a começar de nós, a próxima geração, reis, rainhas, homens cheios do Espírito Santo, homens que vão estar em posição de governo, homens e mulheres que vão estar na política, que vão estar nos hospitais, que vão estar nos presídios, que vão ser juízes, que vão ser delegados e que vão fazer diferença nessa geração. E sabe quem vão ser essas pessoas? Os nossos filhos, os nossos netos. Se nós rompermos com as tradições, se nós deixarmos o pecado, se nós abandonarmos aquilo que nos era tão familiar. Nessa noite o Espírito Santo está nos convidando a romper, a quebrar, a anular, a despedaçar todo e qualquer tipo de tradição de família que você identificar que é maldição. Porque tem tradições de família que são coisas boas, né, gente? Tem tradição que é coisa boa. Vai passando da mãe para o filho. Tipo, todo mundo reúne no Natal. É uma tradição de família. Isso é joia. Ah, no dia do aniversário da avó, todo mundo se reúne, vai lá para a casa da avó. Legal. Mas existem tradições que são maldições para a nossa vida. E essas nós não podemos aceitar. Com essas nós precisamos romper. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que nós não podemos ser repetidores dos pecados dos nossos antepassados. Procure conhecer a história da sua família. Sabia que é muito interessante? Procure assim um tio, se você não tem mais a mãe, não tem uma avó, converse. Às vezes nós não temos muita paciência de conversar com pessoas idosas, porque nós achamos que eles contam muita coisa antiga, fala a mesma coisa, repete. Mas é muito proveitoso, todas as vezes que nós paramos para dar ouvidos para uma pessoa que já viveu mais do que a gente. Sempre tem um aprendizado, sempre tem algo que nós podemos aprender juntamente com essa pessoa. Procure ouvir a história da sua família. Você vai descobrir muita coisa. Você vai descobrir coisas que podem estar acontecendo com você e que já aconteceu na sua família. E aí você vai identificar que pode ser um pecado familiar, pode ser um espírito familiar, pode ser um Zé Pilintra de Almeida, que está ali só querendo se transferir e se eternizar na sua família. Mas lembre-se do que eu falei para você. Você é responsável pela libertação, pelo rompimento de tradições de família na sua família. Porque a graça do Senhor foi revelada a mim e a você. É minha responsabilidade romper com esse pecado. É minha responsabilidade, porque eu conheço a graça de Deus. Eu conheço o poder de Deus, você conhece. Então é nossa responsabilidade. Qual o laço? Qual o costume? Qual é o ídolo que você levou para sua casa? E que talvez esteja até escondido
como Raquel escondeu lá debaixo da sua roupa. O que está escondido? O Espírito Santo está aqui nessa noite. E essa noite é noite de libertação. O que tiver escondido nessa noite vai ter que aparecer. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Talvez estava oculto porque você nem sabia. Mas essa noite o Espírito Santo está te revelando que tem coisa acontecendo na sua casa, na sua família, que já aconteceu lá atrás e que está só perpetuando, está só eternizando. Mas essa noite é noite de você deixar para trás esses terafins. Essa noite é noite de você deixar para trás essa tradição de família que se perpetuou, que quer eternizar. Eu falei no início, lamentavelmente tem muita gente sofrendo a consequência do pecado dos pais, colhendo a sobra dos pais. Mas Deus quer dar um basta nessa noite, na minha e na sua vida. Você vai vencer o pecado que o seu pai não venceu. Você vai vencer a bebida, você vai vencer a prostituição, você vai vencer o adultério, você vai vencer a mentira, porque a graça de Deus foi revelada a nós. Você não precisa continuar colhendo a sobra do pecado dos seus antepassados. Deus está pondo um basta nessa noite. Acabou. Na minha casa, na minha família, na sua família, não vai eternizar tradição de maldição de pecado. Porque nessa noite nós vamos romper, nós vamos quebrar. E em nome do Senhor Jesus nós vamos fazer como Ruth. A nossa geração será abençoada, poderosa nesta terra. Olhar para os nossos filhos, nós podemos até nem estar aqui mais, mas eles vão lembrar que nós rompemos com as tradições, e é por isso que os nossos filhos vão ser abençoados. É por isso que a nossa geração vai fazer a diferença nessa terra. Deus não nos chamou para ficar buscando migalha de pecado dos antepassados, não. Deus nos chamou para uma vida abundante. Deus nos chamou para edificarmos uma casa na rocha, que é Ele. Ele é a rocha. E a casa edificada sobre a rocha. Ainda que tenha tempestade, como eu falei, tem. De vez em quando eu passo tempestades na minha família, lutas, adversidades. Mas a minha casa está fundamentada na rocha. Eu rompi com as tradições do pecado. E o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite. O pecado que o seu pai não venceu, você vai vencer. Você não vai deixar pecado para o seu filho vencer, não. Qual pai, qual mãe quer morrer e deixar dívida para o seu filho? Não existe. Não existe isso. Nós queremos deixar para os nossos filhos bens. Nós queremos deixar dinheiro, nós queremos deixar casa. Nós não queremos deixar dívida. Então saiba uma coisa, se você não vencer esse pecado, você vai deixar para o seu filho vencer. Se você não quer deixar dívida para o seu filho, se você quer dar para o seu filho, quando você partir, quando você for encontrar com o Senhor, você quiser deixar para o seu filho um legado, uma herança sem dívidas, então quem tem que vencer o pecado é você. Não pense, mas meu pai não venceu, meu avô não venceu, quem sou eu? Eu e você podemos até não ser nada, mas o Espírito Santo que habita em nós, queridos, Ele pode tudo. Ele pode romper com pecados que vêm se perpetuando há mais de 30 anos na nossa família. Hoje Ele pode dar um basta. Depende de mim e de você. Eu quero que você feche os seus olhos. E
se o Espírito Santo falou com você, se você identificou na sua vida um espírito familiar, um terafim, uma carranca, que você já está acostumado, porque você cresceu vendo isso, já é familiar para você. Parecia até que era normal, pastora Deise, briga, porque meus pais brigavam tanto, então para mim qualquer coisa, bater boca, brigar, discutir é normal. Parecia normal, pastora, falar mentira, porque eu sempre vi meu pai e minha mãe mentir. Parecia normal beber, cheirar, usar droga, fumar, se prostituir, adulterar, enganar, trair. Mas não é. E você precisa romper com essa tradição de pecado na sua casa, na sua família. E talvez você esteja vendo isso se repetir na vida dos seus filhos. O Senhor falou no meu coração que essa noite é a noite de quebrar sentença de maldição na vida dos filhos, assim como Jacó quebrou na vida de Benjamim. Se você que está aqui nessa noite, feche seus olhos. Aqui não tem espectadores, aqui tem pessoas que vieram aqui hoje porque o Espírito Santo nos trouxe. Hoje está chovendo. Se você saiu da sua casa, é porque você veio determinado a buscar a sua vitória. Você veio determinado a receber a sua vitória. Você não veio aqui passear. Ninguém sai debaixo de chuva para passear. Se você está com problema com seu filho, sai do seu lugar e vem aqui. É a hora de você mudar o nome do seu filho. Você vai mudar o nome dele. Ele não vai mais se chamar Benoni. Ele não vai mais ser o filho da sua dor. Ele vai ser o filho da sua alegria. Ele vai ser o filho da sua alegria. Se você está com problema com o seu esposo, se você está com problema no seu casamento, no seu trabalho, em qualquer área da sua vida, sai do seu lugar. Essa noite é noite da sua libertação. E se você identificou, pastora Deise, tem mesmo um demônio familiar lá. E ele está querendo fazer gracinha lá na minha casa. Aconteceu com meu avô, aconteceu com meu pai, agora está acontecendo comigo e está acontecendo com meu filho. Sai do seu lugar e vem aqui, em nome do Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Queridos, quem falou comigo foi o Espírito Santo. E quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Em nome do Senhor Jesus, os pastores, os irmãos estão orando aqui por você. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, toda maldição, Espírito Santo de Deus, toda maldição que foi lançada, talvez até pela mãe, pelo pai, porque quem colocou o nome de Benoni foi a própria mãe, foi Raquel, mas Jacó mudou o nome dele. O Senhor está mudando o nome do seu filho nessa noite. O Senhor está mudando o nome da sua filha. Não vai mais se chamar filho da sua dor. Em nome do Senhor Jesus. Não vai se repetir na sua vida a história do vício, do adultério, da mentira, da prostituição, da miséria, da pobreza, da falência. Não vai se repetir, não vai se eternizar na sua vida, na sua família. Se lá na sua família ninguém estudou, ninguém fez nem ensino médio, querido, a partir de você vai ter curso superior, seus filhos vão fazer faculdade, seus netos, seus bisnetos vão ser doutores. Foi isso que Deus fez na vida de Ruth, porque ela rompeu com as maldições, ela rompeu com as tradições, ela deixou aquilo que ela estava acostumada para servir o Deus Todo-Poderoso. E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite.
O Espírito Santo está nesse lugar, querido. Em nome do Senhor Jesus. A unção que estava sobre a vida de Jacó, quando ele, com toda a autoridade, mudou a história da vida do filho dele. Essa unção está sobre a mim, sobre a sua vida. Tem unção de Deus sobre a mim, sobre a sua vida, para mudar o nome do seu filho, para mudar a história do seu filho, para mudar a história da sua família, para mudar a história da sua geração. Canta lá. Confiando em nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. A partir de hoje a sua família vai ser diferente. Você vai ser diferente. Toda a ação do inferno contra a sua família, ela está sendo quebrada hoje pelo poder do nome do Senhor. Todo tipo de ação do inferno contra a tua geração está sendo quebrado em nome de Jesus. Está sendo anulado pelo poder do nome do Senhor. Todo tipo de tradição, essas tradições que não te levam a nada, está sendo anulada pelo poder do nome do Senhor. E vai acontecer e vai levantar na sua família uma geração forte, uma geração mais poderosa. A partir de hoje está levantando a sua família uma geração mais forte, uma geração blindada pelos ataques do inferno. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai levantar a partir de você, a partir desta construção, uma geração forte, uma família forte. Está sendo anulado qualquer tipo de tradição humana, qualquer tipo de tradição de pecado. O pecado que você não consegue vencer, hoje ele foi derrubado, hoje ele está sendo anulado, hoje ele está sendo quebrado, em nome de Jesus. Espírito de Deus, anjos do Senhor, joga por terra toda maldição, joga por terra toda praga, joga por terra todo espírito de religião, em nome de Jesus. Todo tradicionalismo pagão, em nome de Jesus. Todo tipo de mentira, de adultério, de fornicação, que vieram dos antepassados e ainda não foi vencida, hoje no culto da vitória vai ser vencido, em nome de Jesus. É a tua vitória, é a tua bênção, é o teu milagre hoje. Você não veio aqui em vão, querido. Você não está vindo aqui à toa, não. Você não está vindo aqui à toa, você não está vindo aqui em vão, não. É a sua vitória, é o teu milagre, é rompimento de tradições. Acabou a mentira, vai ficar para trás, o engano fica para trás, a sedução para trás fica, o adultério fica para trás. Eu estou rompendo. Eu estou rompendo, você está rompendo. A sua família, ela está sendo edificada na rocha. A tua família está sendo edificada na rocha. Espírito de Deus, manifesta o teu poder nesta noite, nesta casa que precisa de ser trabalhada, nesta casa que precisa de ser construída, nessa casa que precisa de reforma. Joga por terra e faz novo, Deus. Joga por terra e faz nova casa. Espírito de Deus, levanta, Senhor, um povo fiel, um povo feliz, um povo alegre, triunfante, um povo, Senhor, que rompe. Espírito de Deus, nós te louvamos, adoramos ao Senhor por cada vida. E nesta noite nós acreditamos no teu poder, acreditamos em tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é santa, a tua palavra é gloriosa, a tua palavra é majestosa, a tua palavra, ela é maravilhosa nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos no Senhor. Recebe a tua vitória, meu querido. O romper das tradições, a sua bênção, o teu milagre hoje.
A tua família não vai ser mais a mesma. A tua família não vai ser mais a mesma. Você não será mais o mesmo. Os teus filhos não serão mais o mesmo. Você como filho não será mais o mesmo. O teu filho como filho não será mais o mesmo. O teu neto como filho não será mais o mesmo. Aleluia! Porque Deus está aqui. Ele está presente. Ele está presente. Ele está presente. Porque estão sendo rompidos os limites, as tradições. Está sendo rompida pelo poder de Deus. E nesta noite você vai receber o melhor de Deus para a sua família. Vai receber o melhor de Deus para a sua casa. O melhor de Deus para o seu lar. Vai receber o melhor. Vai receber o melhor. Você vai adiante. Você vai triunfar. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque o Espírito de Deus vai te ajudar. Vai te dar força. Aleluia. Sonda, Deus, cada coração. Sonda, Deus, cada vida. E liberta, Senhor, pelo teu poder. Liberta, Senhor. Liberta, liberta, liberta. Liberta cada vida. Liberta nesta noite. Se tem algum tipo de amarra, se tem algum tipo de amarra tradicional, se tem algum tipo de amarra humana, de algum tipo de amarra do passado, das tradições, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, manifesta hoje o teu poder, Senhor, em cada vida, Deus, em nome de Jesus. Ah, Espírito de Deus, nós queremos sair daqui hoje cheio do teu poder. Famílias, ó Pai, cheia da tua unção. Aleluia. Cheio do teu poder nesta noite. Edifica famílias, edifica lares, edifica nesta noite famílias edificadas, libertas, transformadas. Famílias cheias do teu poder. Família cheia da tua unção. Ah, Espírito de Deus, o Senhor está presente. Ele vai mudar a sua casa. Ele vai mudar o seu lar. Ele vai te mudar. Ele vai te mudar. Aleluia. Ele vai te mudar. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua casa, vai mudar você, vai te mudar por dentro, vai te mudar por fora, vai te mudar. Pode ser muito difícil o que a gente está falando, mas Ele vai te mudar. Ele vai te mudar, sabe por quê? É a presença dEle que está aqui. Ele faz a diferença. Ele faz a diferença. E é por isso que quanto mais eu estou diante do Senhor, mais vontade de adorá-lo, mais vontade de exaltá-lo. E eu convido você a adorar. Eu convido você a exaltar. Adore ao Senhor enquanto os irmãos terminam de orar aqui. Adore, adore, adore. Vai adorando. Olha que louvor lindo, adore. Adore. Nosso Deus é mais forte. Levante a sua voz e adore. Tudo Ele pode. Adore. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Aleluia. Tudo Ele pode. Oh, presença. Seus inimigos Adore ao Senhor. Chore diante do Senhor. Se curve diante de Deus. Adore. Tudo Ele pode. Adore, adore, adore. Mais alto nome não há. Aleluia. Jesus é grande. Adore ao Senhor, adore. Levante a sua voz e adore. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Confia. Deus. E em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando em Ti. Coloque de pé para você adorar. Melhor. Vai. Adore. Levante as suas mãos e adore. Adore. Adore pelo que o Senhor está fazendo na sua família. Pelo que Ele é. Adore pelo que Ele faz. Pelo que Ele é.
Não seremos pelo que Ele tem feito. Você pode adorar até pelo que Ele vai fazer, sem ter feito ainda. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos passar para a nossa campanha. Joga as tuas mãos ao alto e aplauda o Senhor mais forte que você puder. Aplauda o Senhor.